De onde vem esse tal Nazareno? Olá, amigos, muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e juntos nós estamos aqui para aprender, para compartilhar, para conhecer um pouco mais dos ensinos que a palavra de Deus tem para as nossas vidas e de tudo que Deus tem para mim e para você. Nós estamos na série Quem é esse Nazareno? Hoje é o segundo episódio e a gente vai falar então da onde que surgiu esse termo Nazaré, por que que é usado Nazareno. Então fica comigo, já deixa o seu like e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais hoje. No último episódio nós falamos sobre uma data. Falamos da humanidade antes e depois de Cristo. E o povo judeu está numa contagem diferente de anos. Exatamente isso. Então, em 2023, o calendário judaico marca o ano 5783. Se você não viu, aproveita aqui no final e já corre lá para assistir o primeiro episódio da série. Então, se a gente for entender e conhecer essa história, a gente tem que saber quando foi o ano 1. E o ano 1 é contado a partir da vida de Adão. Adão, que foi criado por Deus e que foi expulso do paraíso a partir do pecado. Então, a partir do momento que Adão não está mais diante da presença de Deus, a partir do momento que vem a maldição da morte sobre a humanidade, conta-se a vida de Adão. Lá no livro de Gênesis tem a genealogia, que é a contagem dos anos de Adão, os filhos que ele teve, toda a sua descendência, e vem toda a história da humanidade. Chega num momento que Deus chama Abrão, e a partir de Abrão, Deus faz uma aliança com o homem, para que o homem possa servir ao Senhor novamente, possa ter um relacionamento, possa estar com Deus. De Abrão, a gente vai conhecer as 12 tribos de Israel. Então, são os 12 filhos ali é da descendência. Então, tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Jacó se torna Israel e dele, os 12 filhos, surgem as 12 tribos. Israel fica um tempo cativo no Egito, sim, escravizado, porque Deus permitiu. Mas eles tinham uma promessa. E essa promessa é que viriam um libertador para levá-los de volta para a terra prometida, a terra de Canaã. E aí, se a gente for estudar todo o Velho Testamento, a gente vai enxergar que dentro dessa história, o povo sai do Egito, fica ali 40 anos andando no deserto até alcançar a tão desejada terra prometida. E que terra prometida é essa? Gente, a terra prometida, a terra que Deus separou para o seu povo é a terra de Israel, toda aquela região. Então, o povo de Israel alcança a tão sonhada terra prometida. Mas, no passar da história, aqueles ensinamentos, aquelas regras, tudo aquilo que Deus deixou começa a ser esquecido pelo povo. Então, eles começam a desobedecer os mandamentos do Senhor. E, conforme a palavra nos ensina, a desobediência gera maldição. E lá em Deuteronômio, lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, no capítulo 38, 39, você vai ver uma lista de bênçãos e de maldições. Se obedecermos, as bênçãos virão sobre nós, mas se desobedecermos, as maldições também virão. E em toda a história que está registrada no Antigo Testamento, quando o povo obedecia ou desobedecia, Deus usava profetas, Deus usava homens que tinham o Espírito de Deus para falar ao povo. E o Velho Testamento é cheio de apontamentos para um Salvador que viria para reconstruir aquela nação,
ou para reestabelecer aquele povo, para firmar um governo sobre o povo de Israel. Então, quando vem o juízo do Senhor sobre a nação de Israel, as cidades são desoladas, existem guerras, outras nações, impérios vêm sobre eles, sabe? Eles são escravizados, eles são lançados para todos os lugares, espalhados por toda a terra. Enfim, eles perdem aquele conceito de nação, de estar em um lugar, de estar recebendo e vivendo na herança que Deus tinha para eles, por causa da desobediência. E durante todo o Antigo Testamento, vários profetas começam a anunciar a vinda de um Salvador, de um governo que estabeleceria Israel novamente. Assim como no reinado de Davi, onde havia a bênção de Deus, onde a nação de Israel não perdia nenhuma guerra, onde Deus conduzia o povo em tudo. Então, durante os tempos de exílio, Deus vai falando ao povo e vem muitas profecias, muitas palavras dizendo que viria um Salvador, que viria um governador, que viria um rei e que restabeleceria Israel como nação. Por quê? Porque não existia mais, porque o templo foi destruído, porque a cidade de Jerusalém foi destruída. Então, muita coisa aconteceu. Estou resumindo aqui para você, para a gente entender de onde saiu o Nazareno, não se esqueça. Então, vamos olhar para a história e entender que Israel é uma nação chamada por Deus, recebeu uma herança que o próprio Deus deu para eles, uma terra, deu um nome, deu uma identidade para aquele povo. Mas, por conta da desobediência, eles perderam as bênçãos. Mas o povo sabia que se eles se voltassem para o Senhor, se eles buscassem a face de Deus, se eles se arrependessem dos seus maus caminhos, se eles dessem ouvido à voz do Senhor, que o Senhor viria e os abençoaria. Então, há um período de silêncio de Deus, um período que é conhecido entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem ali um vão na história de quase 400 anos, onde não tinha um profeta, onde não se ouvia a voz de Deus, onde não sabia onde que Deus estava. Então, no início do Novo Testamento, quando a gente sai ali do livro de Malaquias e vai entrar em Mateus, a gente começa a ouvir e a estudar e a conhecer a história de Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém, em Israel, mas ele foi criado, ele cresceu em Nazaré. Jesus foi ensinado, teve ali a sua formação, seu pai o ensinou a função de marceneiro, que era meio que um pedreiro, um faz-tudo ali na época. Então, ele cresceu dentro daquela cidade. E lá nos escritos antigos existiam já profecias apontando para isso. Profecias apontando para o nascimento do Salvador em Belém, para aquele que viria de Nazaré. A partir do momento que os feitos de Jesus, que ele começou a andar por toda Israel e levar a mensagem do reino de Deus e operar milagres e maravilhas, e tudo que ele fez no seu ministério começou a ser anunciado ali pelas pessoas como o Jesus de Nazaré. Então, é por isso que a gente usa esse termo, o Nazareno, porque ele era daquela região. Então, sobre esse termo em si, não existe nenhuma outra explicação, a não ser de que Jesus cresceu em Nazaré e a partir do momento que ele andou ali pela região de Israel, ele ficou sendo conhecido como o Nazareno. E esse Nazareno continua fazendo milagres, fazendo maravilhas, operando sinais, alcançando os nossos corações, assim como ele fez quando ele andou aqui nessa terra. E se você quiser conhecê-lo, basta abrir o seu coração, basta dar ouvidos àquilo que ele tem para dizer e querer conhecê-lo cada dia mais. Então, não se esqueça, existe um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus que cuida de nós, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você.
Ele, Filho de Deus, se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida. O Nazareno se entregou por mim e por você. Então, aceite isso que Jesus fez, receba de coração, sabendo que Ele te ama bem assim como você é, e que o Nazareno tem muito mais para falar ao seu coração. Então a gente fica por aqui. No próximo episódio a gente vai aprofundar em cada uma dessas profecias para que a gente entenda, para que a gente conheça verdadeiramente quem é esse Nazareno e qual a importância dele para mim, para você. Então, se você ficou até aqui, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com alguém e eu te vejo no próximo vídeo.